Olá, irmão, irmã, a paz. Vamos responder mais uma da caixinha de pergunta dos stories aqui, tá bom? Diz assim: como buscar o renovo da maneira certa? Correto, tá? Primeiro a gente precisa entender o que é esse renovo, certo? Para a gente poder entender como buscar. Então eu quero ler com vocês, abre a tua Bíblia aí, no livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículos 1 e 2, diz assim: um ramo surgirá do trono de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Isaías disse isso, profetizou isso sobre o Senhor Jesus, né? Séculos antes do nascimento da primeira vinda do Messias, e estava falando do Espírito Santo. Ó, o Espírito repousará sobre ele, né? Como João Batista viu, viu como pomba ali o Espírito Santo pousando sobre o Senhor Jesus. Né? E é esse Espírito Santo que habita em nós, né? Que atua em nós e através de nós. Em 2 Coríntios 5,17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, tá? Então, é mais ou menos como Jesus disse para Nicodemos, fariseu Nicodemos, quando eles conversaram, e ele perguntou para Jesus, né, o que precisava ser feito. E ele disse: é preciso nascer de novo, tá? Então aqui está falando do novo nascimento. O novo nascimento é no ato da nossa conversão, né? É a transformação que a gente morre para a velha criatura e nasce uma nova. E também no ato do batismo, no batismo das águas, onde a gente confirma, né? A gente confirma que a gente deixa que Deus ele joga todos os nossos pecados no mar do esquecimento, faz novas todas as coisas, né? Para a gente ter uma vida nova, uma vida transformada, não com a nossa própria força, né? Com o nosso entendimento, mas uma vida transformada através do Espírito Santo, tá? Então, o renovo, ele vem do Espírito, ele não vem de palavras de motivação, ele não vem de positivismo, ele não vem de conselhos dos homens, ele não vem de nada disso, ele não vem do entretenimento, ele não vem do lazer. A paz é a paz que excede todo entendimento, ela vem do Senhor, ela vem do Espírito Santo de Deus. E é isso que nós temos que buscar todos os dias da nossa vida, é essa a nossa força, né? É isso que nos dá combustível para seguir em frente e para ter o verdadeiro renovo. Em Jeremias 23, 5, versículos 5 e 6 fala assim: dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias, Judá será salva, Israel viverá em segurança. E este é o nome pelo qual será chamado: o Senhor é a nossa justiça. Olha só que lindo, né? É promessa de Deus, é o renovo que vem através de Jesus, através do Espírito Santo de Deus. O que promete a palavra para nós, certo? Agora, uma palavra mais linda, sabe? O que para mim ela reflete realmente o que é o renovo de Deus, está em Isaías capítulo 40. Né? Eu vou ler os versículos, apenas os versículos 30 e 31, mas você tem que ler o capítulo todo. Esse capítulo é um capítulo que faz a gente ressurgir, sabe? Faz a gente se renovar na palavra de Deus. Fala assim no 30 e 31. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias,
correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Sempre que eu leio essa palavra, eu me lembro de que o profeta Elias, ele caminhou durante 40 dias e 40 noites, somente com o alimento que ele recebeu ali do anjo do Senhor que serviu ele com pão e água, né? E olha só, como é que pode? A gente não entende isso, né? A gente não entende o fato de Jesus ter jejuado 40 dias. A gente não entende o fato de Moisés ter ficado ali no monte com o Senhor, com Deus, e durante 40 dias e 40 noites jejuou. Né? Como é que a gente pode entender a pessoa sobreviver a esse nível de jejum? Né? Só tem uma explicação, né? Só tem uma explicação. É o alimento que Deus dá. Alimento através do Espírito, sabe? Não estou falando de coisa carnal. Estamos falando de coisa espiritual. Eu não tô aqui incentivando ninguém a fazer jejum de 40 dias. Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Tá bom? Eu estou dizendo que a nossa renovação é através da palavra, é através do Espírito. Não é através de coisas que vêm da carne. Né? A carne, ela só faz a gente se enfraquecer, né, a nível espiritual. Quando a gente alimenta só os desejos da nossa carne, é claro que a gente tem as nossas necessidades. A gente tem as nossas necessidades físicas, fisiológicas. É óbvio isso. Mas eu não estou querendo dizer que você precisa se autoflagelar, que você precisa maltratar a sua carne. Não é isso que eu estou dizendo. Estou falando que a gente precisa se esvaziar dos desejos da nossa carne e alimentar, né, os desejos do nosso espírito. O que deseja o nosso espírito? Deseja fazer a vontade do Senhor. Porque quem soprou o espírito em nós foi o Senhor. O nosso espírito pertence a Ele, certo? Em Salmos, o salmista, no capítulo 51, versos 10 a 12, diz assim: Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a te obedecer. Essa oração foi feita por Davi logo depois do pecado que ele tinha cometido, né? Do tamanho pecado que ele tinha cometido, entristecendo o coração de Deus ali naquele momento, de ter tomado aquela mulher que não era dele, matado, assassinado, né? Levado aquele homem a ser morto. Foi um assassinato que ele cometeu. Então, por causa desse pecado, Davi, ele estava ali com o coração quebrantado e contrito, se entregando na presença do Senhor, pedindo perdão pelo que ele tinha feito, pedindo para que renovasse ele. Então, por isso que eu digo, renovo através do Espírito. Não há outro tipo de renovo, não há como buscar outro tipo de renovação que não seja do Senhor. É Ele que nos renova, é Ele que nos levanta, que nos sustenta, que nos coloca à frente, que nos fortalece. Não tem outro, não há outro jeito, não há outra solução, né, para nós que confiamos no Senhor e seguimos a sua palavra, as suas orientações, a sua direção. Em 2 Coríntios capítulo 4, os versículos 16 e 17 fala assim: Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Olha só que é lindo isso, sabe? É saber que todos os dias em que a gente está caminhando com o Senhor, todos os dias em que a gente faz a vontade dEle, todos os dias em que a gente, mesmo não sendo perfeitos, sendo pecadores, a gente fala: não, Senhor, eu escolho fazer a tua vontade, eu escolho seguir no teu caminho, né? A gente está produzindo recompensas para a gente, espirituais, né? Que tem uma glória eterna separada para nós. Jesus, ele disse: tenho vos preparado um lugar,
né? E esse lugar é uma morada eterna, não é uma morada que nem essa morada nossa aqui, né? Esse templo que ele vai ter uma morte, né? Existe uma morte física que nós iremos passar, mas existe uma vida eterna para aqueles que já reconheceram Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Então é esse tipo de renovo que eu incentivo vocês a buscarem, sabe? Busquem o renovo através do Espírito Santo de Deus, através da oração, através do jejum, através da adoração, né? Porque Deus, ele não exige muita coisa da gente, né? A única coisa que ele quer é ser adorado, ele quer se relacionar conosco, né? É nada mais do que isso, ele quer que a gente o ame, sabe? Porque ele nos ama de forma incondicional. Você pode ter certeza disso, amém? De Deus te abençoe, espero ter respondido mais essa pergunta. Vamos para a próxima.